Olá, minhas lindas! Aqui é a Amy Made. Como estão? Que bom ver vocês novamente. Sejam bem-vindos de volta. Hoje vou testar a massa de uma panela só da Meghan Markle ou Meghan, Duquesa de Sussex. Ela faz isso no primeiro episódio da sua nova série da Netflix chamada Com Amor, Meghan. E isso tem dado o que falar. Algumas pessoas dizem que é terrível, outras dizem que é delicioso, mas tem gerado muita repercussão, compreensivelmente porque tem a ver com ela. Ela é casada com o príncipe Harry e agora moram na Califórnia após deixarem o Reino Unido e abandonarem sua posição real. Assisti ao primeiro episódio ontem à noite para entender melhor o contexto e a controvérsia desta receita. Pude ver do que as pessoas estão falando, mas tenho a sensação de que, independente do que Meghan fizesse, certas pessoas teriam problema com isso. Acho que muitas pessoas têm problemas com ela simplesmente por causa de sua posição e com quem ela se casou, o que é lamentável. É difícil obter uma opinião objetiva sobre as coisas quando as opiniões já vão ser tendenciosas. Mas, como em alguns programas do Food Network atualmente, há um tema específico. Alguém está vindo, por exemplo, neste primeiro episódio e Meghan está fazendo coisas para fazê-los se sentir bem-vindos e cozinhando esta massa para o almoço. Mas enfim, vamos em frente e fazer esta massa para ver se é boa. Aqui estão todos os ingredientes muito coloridos. Esta receita é vegetariana, mas contém laticínios, portanto não é vegana. Coincidentemente, a Meghan usa esta panela na receita dela, o que é ótimo. Acontece que eu tenho. Nesta tigela tem uma seleção de tomates cereja amarelos e vermelhos, tão bonitos. Vou usar nossos tomates cereja. Tenho vermelhos e amarelos e vamos simplesmente jogá-los na nossa frigideira. Não liguei o fogo, mas descobri uma possível fonte de controvérsia. Algumas pessoas dizem que essa receita foi roubada, o que é difícil para mim entender, porque as receitas não são protegidas por direitos autorais. As pessoas as adaptam o tempo todo. Marta publicou uma receita de massa usando tomates e manjericão e essa técnica lá em 2013, e ela a republicou novamente em 2019. Tem uma camada de tomates cobrindo o fundo da panela. Não havia instruções exatas ou quantidades dadas na receita, mas isso é o que eu vou fazer com base no que eu vi. Agora vamos salgar bem isso. Vou adicionar mais sal enquanto cozinho isso, é porque queremos que isso fique saboroso. E azeite de oliva. Pimenta. Alguns dentes de alho picados. E eu tenho feito isso recentemente, onde eu pico uma grande quantidade de alho e depois congelo em pequenos pedaços assim. E é tão conveniente. Preparo meus vegetais. Então Meghan adiciona tanto a selga quanto couve. E ela usa esse tipo de couve, né? É como couve dinossauro. Então o que estou fazendo é retirar as nervuras da selga. É um pouco mais duro e levará mais tempo para cozinhar. Então corte isso e faça o mesmo com a couve. Você pode arrancar as nervuras para que não fique tão duro. Não vou colocar isso no macarrão, apenas as folhas. Vamos adicioná-las mais tarde. Vou picar a selga arco-íris, os talos, e adicionar isso aos tomates também. A selga arco-íris é linda. Cultivo-a no meu jardim anualmente. No ano passado tive problemas com coelhos comendo-a, o que é uma pena. Coelho e veado. Outro ano, outro jardim. Ok, estou apenas picando grosseiramente as partes superiores da selga e o kale, e isso é cerca de 3 ou 4 talos de cada. Esses vão cozinhar bastante, como a maioria dos vegetais verdes. Olha isso, lindo e saudável. Agora eu tenho meio quilo de macarrão, o que pode ser um pouco chocante à primeira vista. Macarrão. Então vou adicionar um pouco de manjericão. Isso é interessante. Vamos usar a raspa de um limão. Eu gosto de fazer desse jeito. Acho que é mais eficaz por algum motivo. Você passa o raspador ou o ralador sobre o limão, em vez de passar o limão sobre o ralador. Não sei porque acho que funciona melhor. Sempre esqueço no início. Cheira tão bem, provavelmente cerca de meia colher de chá de raspas. Lindo, não é? Agora vamos adicionar água fervente para cozinhar a massa. Então precisamos de água suficiente para apenas cobrir o topo da massa.
Cozinhe por 4 a 6 minutos e voltaremos para adicionar nossos vegetais. Ok, pessoal, o tempo acabou. 5 minutos se passaram. Vamos conferir o que fizemos. Tudo bem, ou estalando, estalando. Vou começar a mexer nisso, olha só. Tanta água foi absorvida pela massa. A massa ainda não está pronta, ainda está firme, mas está cheirando muito bem. Sentindo o cheiro do alho e do limão. Essa água vai se transformar no nosso molho e o motivo de funcionar é que o amido da massa vai engrossá-lo, o que é bastante típico na culinária italiana, usar a água da massa para diluir molhos, mas também para meio que reforçá-los também. Adicionemos os vegetais verdes. A selga e o couve, cubra isso e cozinhe por mais 4 minutos. Alguns minutos se passaram, então vamos verificar se está pronto para comer. Olha só isso. Quase me esqueci de mencionar que essa não é a primeira vez que eu cozinho uma Meghan Markle, ou ela não era a duquesa de Sussex na época em que eu cozinhei sua primeira receita, mas era para outro prato chamado sexy, filthy sexy, massa sexy suja. Quer dizer, com um nome desses, quer dizer, vamos lá, como você poderia não fazer isso? Vou colocar um link abaixo para aquele vídeo, caso você tenha perdido. E veja como a água meio que engrossou, tá vendo isso? Para finalizar o tempero, adicionaremos um pouco de flocos de pimenta vermelha, apenas para dar um leve toque picante. Queijo. E então Meghan adiciona rúcula, que é um tipo de verde amargo, eu diria. Definitivamente amargo. É chamado de rúcula do outro lado do lago. Estou adicionando manjericão porque não tenho rúcula. Mais queijo. Então isso é cerca de meia xícara de queijo. É bom ter água quente à mão enquanto faz esta receita para que você possa ajustar a consistência do molho conforme você vai fazendo. Veja como o molho se formou. Tudo bem, isso é muito bom. Misture um pouco de nossa selga e couve. O que você acha? Vamos experimentar a massa de uma só panela, parece ótima. Peguemos um pouco de tudo para garantir. Vamos comer? Estou surpresa que eu consigo discernir o pó de limão ali. Definitivamente sinto o gosto disso e do alho. É uma massa leve, vou colocar mais queijo. Os sabores são simples. Sinto o gosto do alho e da casca de limão. A quantidade de alho estava boa. 3 dentes. Talvez eu precisasse de mais tomates. Cobri o fundo com meus tomates. Talvez devesse ter usado todos para ter mais sabor, mas não é uma massa ruim. O queijo adiciona um agradável toque salgado e peculiar. Não muito salgado. Acho que deveria adicionar mais sal. Os macarrões estão perfeitamente cozidos. Eles têm uma mordida al dente, o que significa que são firmes, mas não duros. Não é nada mole. De maneira alguma está cozido demais. O que eu acho dos vegetais? Deixe-me experimentá-los. Os vegetais estão bons. Eu gosto bastante de acelga. Se você nunca experimentou acelga antes, o sabor é semelhante ao do espinafre, um sabor muito suave. Não é muito amargo, mas tem mais textura do que o espinafre. O espinafre fica escorregadio, já a acelga é um pouco mais resistente. A couve é muito mais fibrosa e tem um sabor mais verde e vegetal, o que não me incomoda, mas alguns podem achar muito forte ou amargo, mas eu gosto de couve. É uma massa bastante boa, é bastante leve. Acho que seria uma ótima opção de massa para um brunch, talvez acompanhada de uma salada ou sopa, mas na minha opinião, precisa de um pouco mais de vigor. Acho que se eu fosse fazer isso novamente na água, adicionaria um pouco de caldo de galinha, talvez um pouco de vinho branco, apenas para dar outra camada de sabor, ou talvez mais sal na água de cozimento. Mas isso faz sentido porque geralmente quando faço macarrão, eu salgo a água do macarrão bastante agressivamente e depois eu escorro. Nesta receita, estamos cozinhando o macarrão na água. Definitivamente precisamos de uma boa quantidade de tempero.
Pessoal, fiz o macarrão de uma panela só da Megan e ficou ótimo. Há muito espaço para ajustes, e eu diria para garantir que adicione sal suficiente na água. Se não for sal, adicione caldo para deixar o macarrão saboroso. Gosto da simplicidade. Tudo pode ser feito em uma única panela, então não há muito o que limpar. E você pode fazer essa receita em cerca de meia hora, o que é muito bom. Refeição caseira para você, para sua família, para amigos e tem vegetais nela, é bom para você. Tudo bem, meus queridos, obrigada como sempre por assistir. Espero que você tenha gostado disso, espero que você tenha aprendido algo. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Siga-me nas redes sociais. Curta, inscreva-se e até o próximo vídeo. Tchau, cuide-se. Adeus. Não sei por que quero torrada com queijo. Acho que torrada combina com alho. Pão, é isso que eu quero.